nosso estúdio a gente recebe Lucas Paganutti, psicólogo, e também a Mara Lima, que vai contar pra gente o que já aconteceu na sua família. Mara, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Então, na minha família aconteceu algo bem inusitado, né? Eu tenho um irmão, ele trabalhava comigo, eu tinha um restaurante, né, que ficou aberto durante 3 anos. E quando eu precisei fechar o restaurante, eu estava muito doente, né? E aí eu falei, não dá mais para tocar, né, o negócio. Aí fechamos o restaurante e eu negociei com todos os funcionários, exceto com ele, porque ele não aceitou. Ele entrou na justiça e me processou. Então, foi assim, uma coisa bem triste para a gente, né, da família, que a gente preza muito, né? Fomos criados num lar muito harmônico. E aconteceu uma coisa assim, bem chata mesmo, né? Até o próprio juiz ficou chocado pelo fato de ser um irmão de sangue. Ainda me perguntou, você é irmã de sangue por parte de pai e de mãe? Eu disse, sim, sou irmã de sangue por parte de pai e de mãe. Vim nascer e aconteceu isso comigo ainda. Lucas, acontece no mundo dos famosos, acontece aqui na nossa vida, né? A gente está ouvindo aqui o relato dela. E o que chama a atenção é que, assim, por conta de cada um defender os seus interesses, uma relação familiar ela pode ser destruída, né? Exatamente, Roberto. Boa tarde. Isso é uma das coisas que a gente não espera, né? Isso talvez nos choca muito porque a gente às vezes não espera. A gente espera, na verdade, que as relações familiares sejam repletas de maior cuidado, empatia. Então, normalmente, a gente espera o contrário. Isso é o que nos choca e também... E isso que é o mais triste, talvez, né? Acabar com esse relacionamento, né? Não dar tanto valor à família assim, né? Ou seja, prejudicar a família em benefício próprio, né? Em benefício do seu próprio interesse. Eu acho que isso que é o que deixa mais triste nesse cenário todo. A gente convidou também a advogada, a doutora Kelly Andrade, para participar com a gente por ligação de vídeo, para ela contar se esses casos são mais comuns do que a gente pensa. Briga entre família que vai parar na justiça e que isso rompe essa relação. Como é que é essa realidade, doutora Kelly? Boa tarde, Roberta. De fato, viu? Desde os primórdios, as brigas familiares, elas vêm parar no judiciário, né? O Estado acaba tendo que decidir um conflito familiar, uma vez que as partes não conseguem alcançar um diálogo necessário para resolver suas demandas. E isso parte, às vezes, da onde a gente menos espera, né? A gente está falando, por exemplo, do caso aí do Raul Gil. Pensa, gente, um comunicador, um apresentador super querido, que a gente, assistindo do lado de cá, a gente pensa o quê? Nossa, é o patriarca da família, e a família deve ser reunida. A gente imagina a cena de uma família reunida aos domingos, né? No almoço, mas nem sempre é essa a realidade, né, doutora? As brigas, Roberta, são as mais simples, as menores possíveis, né? Uma briga referente a uma regra de convivência, por exemplo, entre a família, uma briga referente a coisas pequenas, até umas brigas maiores. Os grandes casos de inventário, por exemplo, que tramitam durante décadas no judiciário, por falta de um consenso entre os familiares, decorre exatamente disso, né? De uma dificuldade de comunicação entre familiares. Muitas vezes a gente percebe que é mais fácil a comunicação e a resolução amigável do conflito entre estranhos do que entre familiares. Por isso é importante, Roberta, e aqui vai a dica jurídica, né? Independente de grau de parentesco, qualquer tipo de relação, contrato, acordo, tem que ser formalizado. Nós percebemos muitas vezes que as pessoas deixam de fazer um contrato, por exemplo, de locação, de comodato para algum parente morar na sua casa. Deixam de fazer um contrato referente à convivência, por exemplo, entre pais e filhos, né, netos. E isso decorre em demandas judiciais depois. Então, o combinado não sai caro. Ainda que seja parente, irmão, filho, pai, mãe, tio, sobrinho, avô, façam contratos a fim de garantir que o que vocês combinaram seja cumprido. E pode isso, igual a gente está falando aqui, né, que a filha do apresentador, a neta também, foram proibidas de falar sobre o Raul Gil, que é o pai, que é o avô. Pode isso?
Então, pode haver esse tipo de decisão dependendo do teor do que é falado, né? Todo mundo tem direito aí à privacidade, os direitos pessoais, né, de cada ser humano, e que tem que ser respeitados. Então, dependendo do teor do que é falado, pode sim haver um pedido judicial para que se abstenham de praticar algum ato. Convido o pessoal de casa a participar com a gente, são 2 horas e 59 minutos. Já teve alguma treta na família, algum desentendimento, alguma briga? Como é que vocês resolveram ou não resolveram? Hoje está cada um para o lado. Manda para a gente seu comentário, porque às vezes o que a gente vê é a família ao redor tentando ajudar. Volta a falar com ele, vai dar tudo certo. Não, perdoa isso. Essas pessoas que tentam ajudar acabam atrapalhando. Primeiro, vamos ver, Comara, como é que foi na sua casa? Você ouviu muito isso? Sim, com certeza. Muita gente tentando apaziguar? Sim, no meu caso, não foi tão difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa, não guardo rancor de ninguém, né? Eu tenho essa natureza. Então, todas as vezes que ele se remeteu a mim, que ele foi falar comigo, que ele me cumprimenta, que ele fala comigo, eu falo com ele tranquilamente. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a fugir da aparência do mal, né? Então, aquilo que te faz mal, você precisa deixar de mão, deixar de lado. Então, aquilo que estava me fazendo mal, eu me retirava sem problema nenhum. Mas eu não saía pisando duro, não saía chateada, nem nada. Entendeu? Eu simplesmente saía do recinto quando eu achava que não devia estar ali e pronto. Mas se ele viesse conversar comigo, eu sempre conversei com ele, até porque, eu até estava falando com o doutor aqui anteriormente, a minha mãe, ela sempre foi muito dessa coisa de a família estar muito reunida nas festividades de final de ano, nas comemorações, né, datas comemorativas, todo mundo junto. E quando ela via a ausência de um de nós dois, por causa disso, ela sofria. Então, eu principalmente não queria ver ela sofrer. Então, né? não alimentava Isso aí. essa desavença, né? Exato. Lucas, e aí, essa pergunta que eu deixei, né? Você acredita, né? Qual que é a orientação? A família pode querer apaziguar ou isso pode piorar? Muito bem, Roberta. A gente estava conversando, né? E eu estava refletindo sobre talvez qual o contexto que acaba gerando esses tipos de conflito. E me parece, pelos padrões que eu tenho percebido, que a gente pode ver aí no caso do Raul Gil, a gente conversando anteriormente também tem um padrão parecido, que é essa coisa é um relacionamento que a família tem que vai além de um relacionamento familiar. Ele tem uma relação, às vezes, de dependência, tem uma relação de ajuda financeira, né? Então, eu entendo que a família ela deveria ser um grupo ali, né? Uma entidade que vai te ajudar a ter a sua autonomia e a sua independência. Uma vez que aquele indivíduo não tem a sua independência, e ele, na verdade, ele depende da família, aí pode começar a gerar os conflitos. Como a gente viu aí, você vê que a família do Raul Gil, aparentemente, eu não conheço, mas gira em torno dessa persona ali do Raul Gil. Então, quando começa a entrar nisso... A advogada falou muito bem também sobre essas questões de inventário, ou seja, né, em que envolve esses elementos que cada um abre o olho para olhar. Então, chegou até um comentário aqui, Lucas. Quer conhecer uma família? É só esperar o primeiro inventário. Nesse caso, o inventário nem chegou ainda, né? A pessoa conclui aqui. Então, aí, esse contexto, me parece que ele é bem propício para gerar esses tipos de conflito. Você querer apaziguar, me parece que é tipo assim, deixa de lado e continue o amando. Ok, eu posso continuar amando, mas com essa consciência de que, olha, eu continuo te amando, mas eu entendo que você é falho, que você pode errar e que você precisa ter a sua independência. Eu não vou fazer algo aqui porque necessariamente você é da minha família. Mas esse discernimento, ele parece às vezes até meio cruel, talvez, né? Não, mas é da minha família. Não, mas às vezes as pessoas precisam aprender a ter essa autonomia, né? Às vezes elas precisam viver as consequências dos seus próprios comportamentos. Então, eu acho que esse apaziguar, ele pode, na verdade, prejudicar mais o processo de aprendizagem daquela pessoa enfim, aí, eventualmente, entender a importância de mudar e de ser mais responsável. Como é que está hoje a relação de vocês, Mara?
Eu falo que depois que a minha mãe faleceu, tem 4 meses no velório mesmo, a gente selou uma paz. A gente já falou que não vai mais brigar, que a gente vai tentar se unir o máximo possível, até por causa dela, né? Pelo que ela deixou plantado em nós, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo em paz. Melhor assim, né? Eu também acho. Ela chega a ficar até emocionada. É um Emocionada. assunto que mexe com você, Bastante. né? Passa um filme, imagino, né? De toda a criação da mãe e do legado que deixa, né? Exatamente. Doutora Kelly, muito obrigada também pela sua participação, ela que contribuiu com a gente nesse assunto. Um beijo para você, uma boa tarde. A gente vai encerrando por aqui agora esse tema. Obrigada também, Lucas Paganucci, pela sua presença aqui com a gente. Mara, dá um abraço então no irmão chegando em casa, tá certo?